Chegamos hoje ao final da nossa série e foi justamente preparada para que a gente tivesse um contexto espiritual bem amplo para recebermos os nossos ministros que estão vindo para a conferência. E eu estou orando e agora, a partir de segunda-feira, nós estaremos em oração mais intensa, em jejuns, para que todos eles que vierem aqui sejam um destravar profético para Franca e para o Brasil. Que de Franca possa sair uma mensagem para a nossa nação. Eu creio nisso. Eu creio que há lugares que o Senhor separa na terra para repousar o seu espírito profético e dali movimentar nações. E eu estou pedindo ao Senhor para separar esse lugar, para separar essa casa, para que a atmosfera do Senhor seja grandiosa aqui, para que a gente não perca o que Ele tem para a nação brasileira, para o que Ele vai mover. Nós não queremos ficar de fora. E nós, nesses 7 cultos, estamos falando sobre os símbolos proféticos, em como o Espírito Santo move, como ele é intangível, incorpóreo, ele se mostra de várias formas, inclusive são 7. E a gente falou sobre o vinho, sobre a pomba, sobre o fogo, sobre o vento, sobre o óleo, sobre o selo e agora sobre o shofar. E isso é muito impactante porque são 7 símbolos, 7 Espíritos de Deus. Que forte, que poderoso isso. E hoje eu fiz uma pesquisa maior sobre o shofar e eu quero falar com vocês rapidamente, porque o shofar é uma expressão do Espírito Santo, do Espírito profético. E a primeira vez que apareceu foi no livro de Êxodo. O shofar é um objeto perpetuado na nação de Israel. Não é um instrumento, não é considerado um instrumento, mas é um objeto que ele é perpetuado. E é feito de chifre de animal, que é usado como trombeta, e ele aparece na Bíblia desde o início. E eu quero ler esse primeiro momento onde apareceu a fala do shofar. Êxodo 19, versículo 18 e 21. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. E o som da trombeta e o som do shofar se ouviu. E aumentando cada vez mais, Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o alto do monte. O Senhor chamou Moisés para o alto do monte e Moisés foi até lá. E o Senhor deu instruções a Moisés. O que chamou Moisés para subir o monte foi a trombeta. Foi o fogo que pegava ali em cima, a fumaça que subia como de uma fornalha. E trombetas tocavam. E ele foi até lá. Ali Deus começou a dar instruções para Moisés, corrigindo o povo que precisava vir e se dobrar diante do Senhor. Foi ali que Deus escreveu com o seu próprio dedo os 10 mandamentos. O som do shofar nos conecta então ao Monte Sinai, quando Moisés recebe os 10 mandamentos. Outro exemplo, no templo de Jerusalém, as trombetas eram usadas, o shofar eram usados para anunciar o início de cada mês. E assim também eram anunciadas as festas bíblicas, sempre com as trombetas, com o shofar.
As trombetas, o chofar, sempre que você ouvir trombetas, é o chofar. Era usado também no início de guerras e na batalha de Jericó. Eles tocam as trombetas, o chofar, e as muralhas caem quando eles tocam o chofar. Eles preparam por dias e no 7º dia toca o chofar e as muralhas caem. Isso fala do anúncio de batalhas e guerras, que o Senhor é poderoso para lutar por nós, vai à nossa frente. O calendário judaico começa a ser contado a partir de Adão e Eva. Ouçam, o calendário judaico, ele é contado a partir de Adão e Eva. Agora, como Deus dá a vida a Adão? Ele sopra nas narinas de Adão. Por isso tem uma conexão com o chofar, porque precisa soprar para o som vir. Oh, glória! É como se essa conexão, é como se nós entendêssemos que Ele sopra sobre nós e nós somos a boca dEle para ser a palavra profética, para ser os profetas dessa geração. O sopro de Deus em nós, o sopro de Deus em nós faz com que a gente tenha o som profético, o som do despertar está na nossa boca. O Senhor está despertando nações, o Senhor está despertando igrejas que estão dormindo, igrejas que estão frias. Há um toque do chofar nas nações, há um toque do próprio Espírito Santo para levantar a sua igreja. De que animal é feito o chofar? Ele pode ser de qualquer animal puro, segundo a Bíblia. Porém, há um animal específico, o carneiro, o cordeiro. Por que tem uma conexão com outra passagem da Bíblia, que é Abraão? Por que que o chofar mais desejado ou feito é com o do carneiro ou do cordeiro? Porque há uma conexão com a passagem de Abraão sacrificando o seu filho. Isaac, quando foi sacrificar, Deus disse para ele uma voz, e um anjo ali trouxe um cordeiro para Abraão. Então, queridos, o que acontece? Se Adão, ele dá origem à humanidade, Abraão dá origem ao monoteísmo, ao único Deus verdadeiro, através de um cordeiro. E quando Abraão vai então sacrificar, o anjo diz: porque o Senhor está enviando a provisão, está enviando o sacrifício no lugar. Então, quando se usa o chofar, quando nós entendemos o toque do chofar, nós devemos de lembrar de Abraão, que é o pai da fé. O chofar também estava envolvido no rito de arrependimento, de consagração e alerta para as batalhas. Então é um símbolo do Espírito Santo que vem para nos alertar. De repente tem batalhas para você travar e tem um toque sendo de alerta para que você se posicione. Mas se você não conhece, se você não entende, você deixa para lá. Se você não percebe as dimensões espirituais, você perde o que Deus tem de melhor. Mas nós somos um exército e precisamos estar preparados. O chofar nos remete a guerras antigas e a guerras do fim dos tempos. Também a nossa própria guerra e a nossa própria batalha interior. Assim como o chofar anuncia para guerras, para batalhas, até as que estão por vir, há também um toque de alerta sobre as nossas batalhas interiores, sobre as nossas guerras interiores, sobre o que nós precisamos vencer, sobre a carne que nós precisamos
vencer, sobre o eu que precisa morrer todos os dias. E nós temos essa arma poderosa que se chama chofar. E esse instrumento, que não é considerado ali como instrumento, mas a gente vê também já na casa de Davi, no tabernáculo de Davi, eles anunciando através do chofar. Agora vamos ver o que é o chofar como o Espírito Santo. Essa conexão, esse simbolismo. A primeira convocação que o Espírito está fazendo através do toque do chofar é que cada discípulo de Cristo seja voltado para a sua consagração pessoal. Quando o toque do chofar é dado, é para que todos nós sejamos consagrados a Deus. Em Gálatas 5:25 diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Há um toque, há uma voz te chamando a viver no Espírito. Não existe divisão para nós, os cristãos. Eu amanhã, segunda-feira, vou voltar para o meu trabalho e para a minha vida pessoal. Não existe isso para nós que vivemos a vida no Espírito. Se vocês receberam o Espírito Santo, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É um chamado para me consagrar. É um chamado para a pureza, para a santidade, para a purificação, para viver não na carne, mas viver no Espírito. Para responder no Espírito. Mesmo que a nossa alma grite, mesmo que a nossa alma dê birra, mesmo que a nossa alma não esteja entendendo, você pode dizer para ela: cala sua boca e vem viver no Espírito, porque é assim que nós vamos caminhar. Quantas vezes eu falo para minha alma: cala sua boca? Quantas vezes eu falo para minha alma: cala a boca? Porque eu quero viver no Espírito. Porque sempre vai supitar aquele a quem eu alimento mais. Aquele que você alimenta mais é o que vai te vencer. Tem um toque do chofar em Franca hoje, dizendo: Igreja do Senhor, viva no Espírito e ande no Espírito. Tem um toque do Senhor para a nação brasileira, para que a igreja faça diferença, para que a gente faça diferença. A segunda convocação é para cada discípulo de Cristo ter a consciência da sua presença. Oi! A consciência da presença de Deus. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. É Pai, Filho, Espírito Santo, a unidade dessa trindade poderosa. Os anjos do Senhor, os dons espirituais, a igreja, pastores, nós temos tudo para termos a consciência da sua presença. E tem um versículo, 2 Coríntios 2:17, que diz assim: porém, é capaz de fazer estas coisas, porque nós não estamos como tantos outros mercadejando-a. Nós não estamos vendendo a presença. Nós não estamos negociando. Nós não estamos relevando. Um dia sim, um dia não. O nosso maior alvo como culto nessa casa é a presença de Deus. O maior desejo dessa casa é a presença.
E nós sabemos o preço que nós pagamos para que a presença esteja, porque o altar, ele é um ponto comum do culto fundamental. Não se pode subir aqui de qualquer maneira. Não podemos transformar o evangelho numa religiosidade. Não podemos transformar a vida simples de Jesus em barganhas, em troca. O toque do chofar vem anunciar que a presença do Senhor deve ser temida, deve ser honrada, deve ser considerada e não pode vendê-la. E não pode negociar essa presença. Tem um irmão que vem aqui na casa, o Gustavo, irmão do Alex, não sei se ele está aqui, mas ele está sempre aqui no culto. E a filha dele faz Sefenai nos Estados Unidos, que é o seminário de louvor e adoração. E ali é um ambiente muito saturado da presença. Assim como nós temos notícias de muitas outras igrejas saturadas da presença, como Bethel e tantas outras igrejas, que a presença chega a ser constrangedora. E essa menina veio, uma moça, veio passar uns dias aqui com a família no Brasil. E ela participou de todos os cultos aqui, nessa meio do ano. E ela continua assistindo a gente lá. E esses dias teve uma reunião, um congresso. Inclusive a Ana Paula Valadão foi lá pregar, ministrar, porque foi lá que ela fez o seminário, que ela estudou. E aí essa moça mandou um recado: pastor, para o pai dela, fala para a pastora Vânia que o mesmo ambiente de glória, a atmosfera poderosa da presença do Senhor que está aqui é o que eu sinto na casa de oração todas as vezes que eu vou lá. Meu Deus, que tremendo! Não, gente, aplaude ao Senhor. Vocês não têm noção como é isso, o que significa isso. A presença de Deus, ela deve ser considerada. A presença de Deus é que faz as pessoas virem até aqui. Quantos de vocês podem testemunhar que ao pisar ali você sentiu a presença de Deus? Quantos aqui podem testemunhar que ao pisar nessa calçada tremeu, arrepiou, sentiu algo lindo no sorriso de quem estava nas placas? A presença de Deus é poderosa. E diga assim comigo: nós, casa de oração, não vamos negociar isso. Jamais, jamais. Propostas chegam. Somos tentados todos os dias. Ter essas luzes aqui, ter esse microfone aqui, não é fácil. Sabe por quê? Porque os aplausos podem tomar a vida de uma pessoa. Ela pode começar a se achar. Então, eu falo para Deus: Deus, se a tua presença não estiver, não valerá a pena. Se for para as pessoas virem para cá por causa de uma exposição, por causa de uma beleza, gente, o que nessa terra pode impressionar a Deus? Nada. A glória dele é imarcessível, ele é rico, ele é poderoso, ele é grande, ele brilha como o sol. Nada chama a atenção dele, não tem nada bonito aqui que possa falar assim, que Deus fala: nossa, uau, que bonito. Eu falo assim,
dele que é tudo grande. Mas o que chama a atenção de Deus? O que chama a atenção de Deus é se o seu espírito estiver como um fogo aceso, é se o seu coração for voltado exatamente para Ele. Isso chama a atenção dEle. É se o seu coração tem a presença dEle. Não é a sua aparência, não é a estrutura de um lugar. Por que nós temos essa estrutura? Porque essa é a nossa parte como igreja. Tem essas cadeiras aí por causa de você, por causa de gente. Tem um melhor microfone por causa de gente. Já pensou você sentada aí e ouvindo um som, gritando, um som estridente, um som fora do lugar? Por que tem esses ares condicionados? Por causa de gente, por causa de você, porque isso não impressiona Deus. Mas nós queremos te dar o melhor, nós queremos te dar o melhor conforto, nós queremos te dar o melhor para as nossas crianças, nós queremos fazer um mercado solidário por causa de gente. Mas o que impressiona Deus é um coração sincero e cheio da presença dEle. Quarta-feira eu preguei por milagre. Eu estava tossindo e rouca. Ninguém percebeu. Não sei. Ontem eu tossi o dia todo. E aí até pensei, meu Deus, vou passar para alguém ministrar. O Senhor falou, não filha, amanhã você vai estar legal. E eu estou mesmo, gente, consegui pregar. Estou conseguindo. O Senhor é muito bom. O Senhor cura a gente, né? Fala, o Senhor me cura. A presença dEle é real. Então assim, eu faço um compromisso com o Senhor, eu faço um compromisso com essa casa, eu faço um compromisso diante dos anjos, diante do Senhor, que nós não vamos negociar a presença dEle. Nós não vamos vender, nós não vamos baratear, nós não vamos fazer campanha, nós não vamos forçar pessoas a dar dinheiro. As entradas Deus manda, as saídas é nossa responsabilidade, prestaremos conta. E é incrível como é bom saber que Deus vê a nossa sinceridade. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque em muitos lugares as dívidas, os passos que pastores vão dando é muito alto. E eles entram em desespero e começam a fazer a campanha do feijão. Começa a fazer a campanha da vassoura. Começa a arrancar dinheiro das pessoas. Começa o envelope vermelho, o envelope dourado, o envelope não sei de que cor. Começam os desafios, igrejas que são 3, 4 vezes que faz a oferta por culto. E vocês veem como a gente conduz esse culto. Até para os recados a gente preocupa em ser algo rápido. Algo que não tire o nosso tempo, porque nós queremos dedicar para a palavra, nós queremos dedicar para a adoração, nós queremos dedicar para que a nossa vida espiritual seja elevada, seja edificada, e que o nosso tempo não seja envolvido para essas coisas naturais. É esse o cuidado. Quando eu digo para vocês, não negociaremos. Vamos dar os passos de cada vez. Vamos cumprir o que o Senhor está mandando a gente fazer, mas sem o perigo de negociar o que o Senhor está fazendo, de trazer medo sobre as pessoas. Por isso que o pastor Gustavo falou, essa terra é tão boa, essa terra é adubada, essa terra é sincera, essa terra é pura, e a sua semente aqui vai frutificar muito. Glória a Deus. E em terceiro lugar, o toque do chofar.
convoca cada discípulo de Cristo para avançar e conquistar. Glória a Deus. Ao mesmo tempo desse cuidado, desse zelo, nós sabemos que não podemos ficar sem avançar. Nós sabemos que precisamos dar arrancadas e precisamos mudar a marcha para que a gente tenha um avanço. E o Senhor disse para nós: prepare-se, porque a partir de agora nós vamos entrar num tempo profético que vai trazer uma unção de aceleração nessa casa. O que está acontecendo lá fora é grave. O que está acontecendo na terra é grave. Situações que as pessoas estão começando a enumerar e estão ficando em pânico. Agora mesmo, por exemplo, em Gramado, que é um dos lugares lindos e que move através do turismo, o prefeito de lá declarou calamidade pública. Imagina o que vai acontecer, porque ali no Natal passa 1 milhão de pessoas. Só que a terra está rachando e abrindo. Santa Catarina inundada. Estão preocupados com o que está acontecendo no sul do Brasil. Dubai acabou de ser inundado. As coisas estão acontecendo. Há um sinal de energia que estão captando e que estão extremamente preocupados. Porque esse sinal de energia que está vindo pode acabar com o sinal da internet mundialmente. A crise está no mundo, está na terra, mas meus queridos, os filhos de Deus vão experimentar uma diferença extraordinária. Está chegando a hora que o Senhor vai mostrar a diferença do ímpio e do justo, do que ama a Deus e do que não ama. O Senhor vai fazer com os justos que brilhe na terra. Aplauda bem forte ao Senhor. É grandioso. E eu gostaria de te chamar a esse lugar profético. Ouça o toque do chofar. Ouça o Senhor chamando a nação. Ouça o Senhor te chamando. Levante, ó filhos de Sião. Levante, igreja brasileira, igreja em Franca, se levante, porque nós, o povo de Deus, seremos um povo muito poderoso. Vai ter diferença. E as pessoas não saberão, elas ficarão atordoadas. Como que nós estamos prosperando? Como que não está acontecendo nada conosco? É porque o Senhor tem a promessa para os justos. O Senhor tem a promessa para os filhos. Haverá diferença. Essa diferença não é só no céu. A diferença é agora na terra. Então fala comigo: eu tenho a unção de conquista e multiplicação. Alguém falou. Vou dar a chance de novo. Quem quiser, acredite. Quem quiser, toma posse. Eu tenho a unção de conquista e multiplicação. É muito poderoso isso. Sabe aquelas pessoas que tudo que elas tocam prospera? Tem alguém aqui que assim, tem o toque de Midas e o toque de miséria. Tudo que a pessoa toca fica miserável. Mas tudo que ela toca tem um brilho, tem um multiplicar, tem uma luz, tem algo que não se explica. Quem explica 5 pães e 2 peixinhos alimentar uma multidão? Me ajuda a pregar. É uma boa palavra. Quem explica isso? Isso, milagre não se explica, milagre se vive.
É esse Deus que está dizendo: não temas o que está vindo sobre a terra, não temas o que está vindo sobre os povos, sobre nós aparece resplandecente o Senhor. Esse é o toque do chofar, é o toque da profecia, é o toque da palavra revelada. O chofar está tocando. Romanos 8:5 diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. 2024, nosso tema: vivendo no sobrenatural. Vou falar de novo. 2024, o tema da casa de oração é vivendo no sobrenatural. Só quem vive no Espírito vai dar conta de um negócio desse. Tomara que você viva no Espírito. Tomara que você viva no Espírito. Tomara que você acredite que 5 pães e 2 peixinhos alimentam uma multidão. Tomara que você acredite que o nosso Deus anda sobre as águas, que o nosso Deus transforma água em vinho, que o nosso Deus cura, que o nosso Deus salva, que o nosso Deus restaura, que o nosso Deus é vivo e trabalha para os seus. Enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando por você. Deus está te mimando, Deus está te guardando. Certeza que nessas 2 últimas noites Ele me curou. Enquanto eu dormia, Ele colocou bálsamo na minha garganta. Ele cuidou de mim. Ele sabia que eu precisava trazer a mensagem. Ele cuidou de mim. A minha garganta, a minha voz é minha ferramenta de trabalho. Ó Senhor, muito obrigada. A virada de chave aqui hoje, então, qual é, meus amados? A voz de Deus é o seu chofar para o seu povo. A voz de Deus é o seu chofar para o seu povo. A voz de Deus vem como um chofar. Então, o dia que o Senhor falou para mim dos anjos que estão nessa casa, ano que vem, vou trazer algumas ministrações sobre anjo. Meu Deus, se preparem. O Senhor falou dos anjos dessa casa, que são o ministério dos anjos. E tem equipe de anjos aqui que toca o chofar. Por isso que você é curado na hora do louvor. Você vai recebendo a palavra e você recebe uma bênção. Você é restaurado, porque há um ministério trabalhando aqui. Inclusive tem os que tocam o chofar. Esses dias o irmão chegou chorando para mim e falou: pastor, eu vi um anjo tocando chofar. Meu amado, ai Senhor, abre meus olhos também que eu quero ver. Só o irmão que está vendo, eu quero ver também. Mas amém, não tem problema não. Esse aqui é um dos problemas que a gente tem, porque a gente não vê, a gente não acredita. Mas nós vamos ter que acreditar. E a palavra profética, para a gente terminar, Salmos 2, versículo 7. Salmo 2 é um toque de chofar. E aí diz assim, versículo 7: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Meu Deus, um vaso de oleiro dá conta de despedaçar nações com vara de ferro, reger? Falando nós, da nossa fragilidade humana, porém, como voz profética de Deus. Como uma comunidade profética, um povo que move
dentro dos símbolos proféticos do Espírito Santo. E eu queria convidar toda a igreja para se colocar de pé. E nós vamos colocar pelo menos mais um minutinho do toque do chofar. E agora, com esse entendimento, você tivesse o maior respeito, a maior honra do seu coração, ouvindo o toque do chofar. Podemos deixar mesmo só o toque do chofar? Queria que diminuísse as luzes e que soltasse o toque do chofar e que fosse, o pessoal pode subir, e que fosse um momento que vocês compreendessem que foi o toque do chofar que chamou Moisés para subir o monte. Foi uma comunicação de Deus com a terra. Há algo de mistério nisso e que a gente precisa respeitar. Erga sua mão direita e se apresente ao Rei dos Reis. Ele está te chamando para a batalha, Ele está te chamando para o quebrantamento, Ele está te chamando para uma vida no Espírito. Quem se apresenta? E Senhor dos Senhores, é uma convocação para a vida no Espírito, é uma convocação para valorizar a presença do Senhor e não negociá-la. Roxarababaxeia. Se apresente ao Senhor e diga: eis-me aqui, Senhor. Diga: eu quero viver a santidade do Senhor. Eu recebo o vinho, a alegria do Senhor. Eu recebo a sua paz. Eu recebo o óleo sobre a minha cabeça. Eu recebo o vento de Deus. Eu recebo o selo da sua presença. Eu recebo o fogo do Espírito Santo. Eu recebo a sua voz como o toque do chofar. Na minha vida tem a alegria do Senhor, que é a minha força, e eu vencerei todas as batalhas. Coloque a mão no seu coração e diga: eu recebo o poder do Espírito Santo na minha vida. E o Senhor diz bem claro no meu coração: a alegria do Senhor é a sua força. Quem pode aplaudir bem forte a presença do Senhor?